agradecer a Deus por cada pequena vitória. Vamos conhecer o Salmo 9? Então, antes de começarmos a conhecer o 9º Salmo, cabe aqui uma pequena observação. E vamos seguir aqui o livro do Frei Carlos Mestre, Salmos, o Pentateuco do Povo de Deus. Quando hoje nos encontros se convida o povo a rezar, por exemplo, o Salmo 50, alguns abrem a Bíblia no Salmo 49, outros no Salmo 50, outros ainda no Salmo 51. Pois nas nossas Bíblias a enumeração parece dupla, 49, 48, 50, 49, 50, 51. Esta confusão não é de hoje. Ela vem de longe, vem da diferença entre a Bíblia hebraica e a tradução grega do século III a.C., chamado 70. Os salmos 9 e 10 da Bíblia grega formam um único salmo na Bíblia hebraica, a saber, 9, o Salmo 9. Assim surgiu a diferença dos números entre a Bíblia hebraica e a tradução grega. A Igreja Católica segue a numeração da tradução grega, pois esta era a tradução usada pelos apóstolos quando começaram a anunciar e divulgar a Boa Nova pelo mundo afora. As igrejas evangélicas seguem a enumeração da Bíblia hebraica. Eis o esquema das diferenças entre as Bíblias hebraicas e a tradução grega dos 70. E aí a gente pode observar ali a Bíblia hebraica e a tradução grega. Do 1 ao 8 é igual tanto numa como na outra tradução. A partir do 9, nós vemos que há uma diferença entre as numerações até o número 148, onde voltam a ser iguais os salmos. Essa diferença, como foi explicada, vem dessa tradução. Então, se você tem uma Bíblia católica, você estará com a tradução grega. Se você tem uma Bíblia evangélica, ela estará seguindo a tradução hebraica. Agora, se você tiver uma Bíblia de estudo, você vai perceber ali as pequenas letras. Olha, Aleph, Bet, Gimel, essas pequenas letras que significam as letras em hebraico. Aleph, Bet, Gimel. Se você tiver uma Bíblia de estudo, você vai perceber as letras hebraicas, mostrando que o salmo, na origem, era um único salmo, o 9 e o 10. E ali, como a gente está vendo na Bíblia de Jerusalém, essa Bíblia de estudo vai te possibilitar perceber ali que era apenas o único salmo no início, que depois vai dividido na tradução dos 70. Este 9º salmo é um salmo de agradecimento pessoal, um salmo de ação de graças individual, onde o salmista faz um agradecimento abrindo seu coração, mas apesar de reconhecer a ação de Deus, ele também faz alguns pedidos dentro de uma sociedade cruel em que vive. Então nós temos aí no versículo 1 a 4, Javé, eu te agradeço de todo o coração, proclamando todas as tuas maravilhas. Eu me alegro e exulto em ti, e toco ao teu nome, ó Altíssimo. Meus inimigos voltam atrás, tropeçam em some de tua presença, porque defendestes a minha causa e direito. Sentastes em teu trono de justo juiz. Versículos 12 e 13. Toquem para Javé, que habita em Sião. Cantem entre os povos as suas façanhas. Ele vinga o sangue derramado, ele se lembra. E não se esquece jamais do clamor dos pobres. Podemos perceber nestes versículos há um grande agradecimento a Javé pela ação. E por este motivo é que Deus fez justiça ao salmista. Devem-se cantar, louvar a Javé, nos versículos 12 e 13. Onde o salmista está convidando todos a fazerem festa, porque Javé o defendeu em sua causa. Ele vinga o sangue derramado e não se esquece jamais do clamor dos pobres. Então aqui nós temos um grande agradecimento e louvor, mesmo com todas as dificuldades e todos os sofrimentos, e com tantas lutas ainda a se conquistar, o salmo agradece pelas pequenas vitórias, que são grandes vitórias dentro da caminhada da fé. Também o salmista faz alguns pedidos, como podemos perceber nesses versículos 14, 15, 20 e 21. Então, nos versículos 14 e 15, piedade, Javé, olha a minha aflição, levanta-me das portas da morte, para que eu proclame os teus louvores e exulte com a tua salvação junto às portas da capital de Sião. Então, aqui no versículo 14 e 15, podemos ver o pedido de piedade diante dessa situação de aflição, como está mostrando, né? Levantar-me das portas da morte. Uma situação complicada do salmista.
Aqui se apresenta um pedido de ter piedade diante de alguém que está às portas da morte, para que possa proclamar os louvores. Então temos aqui esse pedido de piedade diante de alguém que está às portas da morte. Nos versículos 20 e 21, levanta-te, Javé, que o mortal não triunfe, que os povos sejam julgados na tua presença. Infunde neles o medo, Javé. Saibam os povos que são homens mortais. Mais uma vez, um pedido de auxílio, pedido também que infunde medo naqueles que se acham imortais, ou seja, não temem nada, não têm medo daquilo que estão fazendo. Então, uma situação realmente complicada. O Salmo apresenta um quadro de uma sociedade cruel, como podemos perceber em alguns versículos deste Salmo. Então, do lado nós temos a situação. Levanta-me das portas da morte. A porta da morte, o indigente, ele vinga o sangue derramado. Saibam os povos que são homens mortais. E tempos de angústia. Então, nessa situação, nós podemos perceber aí a calamidade nas portas da morte, indigente, sangue derramado denota a violência, angústia, tempos de angústia e homens que se acham deuses, não se percebem mortais. Tudo isso revela a situação. E do outro lado nós temos o Deus que julga, fortaleza, ele vinga, se lembra, apareceu fazendo justiça. Então nós temos um quadro da situação, onde a gente vê muitas situações terríveis, e do outro lado, a ação de Deus, apresentando Deus como aquele que julga, a fortaleza, o vingador, aquele que se lembra, não deixa que o nome do pobre seja esquecido e que faz justiça, aparece fazendo justiça. Apresenta uma sociedade cruel, às vezes tão parecida com o nosso tempo, onde devemos comemorar cada pequena vitória que Deus nos concede. Nessa luta pela justiça de Deus, alguns sinais de vitória devem ser amplamente comemorados e assim vamos seguindo o nosso caminho rumo ao reino de Deus. Vamos escutar mais uma vez esse salmo? Então vamos terminar escutando o salmo. Foi utilizado a Bíblia Pastoral, da edição pastoral, com os textos retirados da internet. Agora, neste final, vou utilizar aqui a Bíblia do Peregrino de 2002. Salmo 9. Eu te dou graças, Senhor, de todo o coração, cantando todas as tuas maravilhas. Quero festejar-te e celebrar-te, tocando em tua honra, ó Altíssimo. Porque meus inimigos retrocederam, tropeçaram e pereceram em tua presença. Pronunciaste sentença em meu favor, sentado no tribunal justo juiz. Repreendestes os pagãos, destruístes o perverso, apagando seu nome para sempre. O Senhor reina eternamente, dispõe o tribunal para julgar. Eles pereceram, acabou-se a tua lembrança. Reduziste suas cidades a ruínas perpétuas. Ele julga o orbe com justiça e rege as nações com retidão. O Senhor seja a fortaleza do oprimido, fortaleza em momentos de perigo. E em ti confiem os que reconhecem o teu nome. Porque não abandonas os que te buscam, Senhor. Tocai para o Senhor que reina em Sião, narrai suas façanhas aos povos. Pois ele que vinga o sangue se lembra deles, não esquece a queixa dos desgraçados. Piedade, Senhor, olha a minha desgraça. Tu que levantas do portal da morte, para que eu possa contar tuas proezas e celebrar tua vitória nas portas de Sião. Os pagãos afundaram na fossa que fizeram. Seu pé ficou preso na rede que esconderam. Apareceu o Senhor para fazer justiça, e o perverso se enredou em sua própria ação. Que os perversos caminhem para o abismo, os pagãos que esquecem a Deus. Levanta-te, Senhor, não se orgulhe o homem. Sejam julgados os pagãos em tua presença, pois ele não se esquece para sempre do pobre, cuja esperança nunca se frustrará. Infunde-lhe, Senhor, o teu terror, e os pagãos aprendam que não são mais do que homens.